O Troféu Vespa abriu a terceira jornada do Nacional de Velocidade, que se correu no passado fim de semana na Praia da Amorosa, povoação vizinha da cidade de Viana do Castelo. Mesmo com poucos concorrentes, a corrida foi interessante de seguir, fundamentalmente pela luta para o primeiro lugar. Luís Pimentel andou normalmente no comando, exceção na 10ª e 11ª volta, em que José Luís Pimentel liderou. Mas foi sol de pouca dura, porque o seu adversário voltou a assumir o comando, posição que manteve até final, seguido por Luís Pimentel. É, no entanto, importante referir que estes dois concorrentes caíram na 12ª volta, mas não perderam lugares. Em termos de 50 centímetros cúbicos, o vencedor foi Fernando Braga. Luís Catarino, melhor tempo da sessão de treinos para a corrida da Praia da Amorosa. Logo atrás, o Jorge Dias. Perspectivas para esta corrida? Vou tentar fazer o melhor. O Jorge Dias é bastante forte. Enfim, vou tentar ganhar a corrida. A segunda corrida do dia pertenceu à categoria 125 promoção, que, contrariamente ao esperado, apresentou poucos concorrentes à partida. A expectativa era grande na medida em que havia dois concorrentes na classificação do campeonato, separados por 2 pontos, eram eles o Jorge Dias e o Luís Catarino, havendo grandes hipóteses desta pontuação se alterar, aliás, como acabou por se confirmar. O início da corrida foi espetacular porque Jorge Dias, com o número 74, foi para o comando, seguido de muito perto por Luís Catarino. As 3 primeiras voltas foram assim, o que naturalmente prometia, porque embora distanciados dos restantes concorrentes, os 2 pilotos da frente ainda estavam em fase de estudo mútuo. Mas, infelizmente, este duelo, entre aspas, como é óbvio, não passou das referidas 3 voltas, porque Jorge Dias caiu, o que deixou completamente à vontade o seu adversário. A partir daqui, Luís Catarino não sentiu dificuldade em vencer a corrida, o que mais tarde se veio confirmar. Com o desaire de Jorge Dias e a vitória de Catarino, as posições no campeonato alteraram-se, passando Catarino para o comando, seguido naturalmente por Jorge Dias. O transmontano Vítor Teixeira, com o número 71, aproveitou do melhor modo a queda de Jorge Dias e a partir daí instalou-se no segundo lugar, posição em que terminou, mas relativamente longe do vencedor. Com este excelente resultado, o piloto subiu de 5º para 3º no Campeonato Nacional. Um outro piloto que impressionou favoravelmente foi Francisco Capelas, com o número 99, que terminou em 3º lugar, colado a Vítor Teixeira. Capelas andou normalmente na frente, sempre com andamento muito rápido. Foi a sua primeira pontuação no campeonato, daí que esteja mal colocado. Já que falamos em campeonato, vimos confirmar que Luís Catarino passou para primeiro com 55 pontos, seguido pelo Jorge Dias com 43, o terceiro é o Vítor Teixeira com 38 pontos, o quarto Miguel Geraldes com 32 e o quinto Artur Martins com 26 pontos. Estes os 5 primeiros classificados da categoria 125 promoção. Luís Catarino, vencedor das 125 promoção. A queda do Jorge Dias deu direito a uma corrida mais à vontade. Exato, eu andei atrás dele as primeiras voltas, enfim, para estudá-lo onde é que eu podia passar. Enfim, ele teve aquela queda e eu consegui ganhar, mas eu pensava ganhar a corrida. Com esta vitória, à frente no Campeonato Nacional. Exato, em primeiro lugar neste momento do Campeonato Nacional. E até ao fim, como é que vai ser? Vou tentar conquistar o título, está ao meu alcance. No final, o pódio com Luís Catarino, Vítor Teixeira e Francisco Capelas. Manuel Duarte, pole position nos treinos oficiais das 80 centímetros cúbicos. Treinos esses conseguidos, tempo esse conseguido com certo à vontade. Como é que vai ser a corrida? A corrida tem que ser vai ser bastante difícil, num ponto em que eu estou bastante diferente do Tozé. Eu tenho que tentar ganhar a corrida, ele não, pode pontuar segundos, eu vou andar para o primeiro lugar, se tudo correr bem. A corrida da categoria de 80 centímetros cúbicos não alterou em nada as expectativas criadas. Manuel Duarte, com o número 14, dominou a sessão de treinos com à vontade, obtendo a pole position, seguido por Rui Vieira e pelo Tozé Monteiro. Aliás, foi uma sessão de treinos, como se esperava,
com o Manuel Duarte a evidenciar a melhor máquina que possui e o forte andamento com que está neste momento. O Rui Vieira com uma máquina muito bem preparada, mas com material artesanal. E o Tosé Monteiro, campeão nacional da cilindrada, também com uma moto relativamente bem preparada. Aqui os vemos os dois no comando e no início da corrida de 80 centímetros cúbicos. Corrida essa que teve a duração de 20 voltas e que, como se esperava, Manuel Duarte, com o número 14, possui uma causa e domina com à vontade a corrida. E não fosse o problema mecânico surgido na corrida disputada em Vila Real, e com certeza que o piloto de Trás-os-Montes, com certeza que estava no comando destacado do campeonato. Tosé Monteiro, campeão nacional desta cilindrada, na impossibilidade de contrariar o favorito Manuel Duarte, limitou-se a assegurar um bom resultado final, o que conseguiu, com a segunda posição, que deu direito a continuar a liderar o campeonato, seguido agora pelo Manuel Duarte, que soma 40 pontos, o resultado da vitória em Santo André Sines e a vitória agora também na Praia da Amorosa. Rui Vieira, com o número 10, com uma moto, como referi, desatualizada, conseguiu uma vez mais um bom resultado. Foi terceiro, mas colado ao Tosé Monteiro, o que é bastante importante, atendendo à diferença de máquinas entre os dois concorrentes. Com este resultado, Rui Vieira mantém o terceiro lugar no Campeonato Nacional. Vítor Gonçalves, com um material também muito pouco competitivo, mas com um bom andamento, terminou no quarto lugar, o que deu direito a subir de oitavo para quinto no Campeonato Nacional. Aqui uma pequena distração de Tosé Monteiro, que provocou a perda do segundo lugar a favor de Rui Vieira, que vinha na terceira posição. Só que poucas voltas envolvidas, o piloto campeão nacional voltou a assumir. Aqui ainda vemos o Rui Vieira com o número 10 à frente do Tosé Monteiro, mas poucas voltas envolvidas, disse eu, o Tosé Monteiro voltou a ocupar a segunda posição, na impossibilidade de se chegar ao destacado guia, o Manuel Duarte. Em termos de campeonato, como referi, o Tosé Monteiro continua no comando, seguido agora pelo Manuel Duarte. A corrida foi normalmente fácil, porque a priori eu pensei que o Tosé e o Rui Vieira que iam dar mais força. A partir da quinta volta que eu vi que realmente estava a ganhar cada vez mais espaço, aí controlei, porque tem agora a corrida a 125 livres e acho que foi tudo normal. A nível do campeonato, continua tudo muito difícil, porque na Vila Real não pontuei, o Tosé tem mais 17 pontos que eu, aqui só perdeu 3, acho que vai continuar difícil se eu lhes pontuar todas. Vou dar o máximo para ganhar. E atendendo aqui é a sua primeira corrida, o campeonato não tem hipótese. Vou dar tudo por tudo, mas penso que não. Que há outros concorrentes muito melhor classificados que eu e acho que esses concorrentes não vão falhar até a final. E em termos de futuro, como vai ser? O futuro dirá. A corrida 125 livre apresentou um número de concorrentes um pouco superior à de promoção, embora continue reduzido. Com pelo menos 5 candidatos à vitória, Pedro Geirinhas, a revelação da prova, que obteve o melhor tempo da sessão de treinos, seguido por Joaquim Cidade e pelo campeão nacional Costa Paulo, Luís Catarino e Jorge Dias eram, quanto a nós, os restantes pilotos com hipótese de vitória. Em termos de campeonato, Costa Paulo comandava com 2 pontos de vantagem em relação a Joaquim Cidade, daí que se prevê-se um duelo interessante entre eles. Ao fim da terceira partida, lá conseguiu iniciar-se a corrida. Estas falsas partidas ficaram a dever-se, em parte, à falta de um semáforo. Desde a partida que Pedro Geirinhas, com o número 54, demonstrou que o melhor tempo obtido na sessão de treinos não aconteceu por mero acaso, isto porque desde a primeira volta que o estreante nesta categoria se apoderou do comando, posição que manteve até final. Costa Paulo tinha o segundo lugar praticamente assegurado, só que na 12ª volta uma ligeira queda o fez perder essa posição,
passando então para o terceiro posto em troca com Joaquim Cidade, que manteve o segundo lugar por uma diferença mínima de cerca de meio segundo. Em termos de campeonato, Costa Paulo e Joaquim Cidade ficaram empatados no primeiro lugar. Jorge Dias, que vimos com o número 74, e Luís Catarino com o número 53, foram regulares, mas nunca incomodaram os pilotos da frente. Terminando Jorge Dias em quarto a cerca de 16 segundos do vencedor e Luís Catarino a 22. Eu dediquei esta corrida à lembrança de 3 grandes colegas meus, o Carlos Arsénio, Pedro Vizela e Miguel Geraldes, que morreram a lutar por este mesmo lugar. Principalmente ao Miguel Geraldes, porque foi um lugar que ele nunca teve, foi este primeiro. E gostava que, onde quer que ele estivesse contente com isto. Vítor Fidalgo, líder do Nacional Superbikes, melhor tempo na sessão de treinos oficiais. Como é que pensa que vai ser esta corrida? Vou fazer o melhor que puder, mas eu acho que vai haver muita luta, pois estamos 3 pilotos no mesmo segundo. Qualquer das maneiras, eu vou chegar para os pontos. É isso que eu preciso. A corrida mais esperada era, sem sombra de dúvida, a da categoria de Superbikes, a das motos com a cilindrada de 750 cm3. Vítor Fidalgo, com a sua Yamaha FZR 750R muito bem preparada, começou logo na sessão de treinos oficiais por dar indicações interessantes, na medida em que obteve a volta mais rápida, o que lhe garantiu a melhor posição na grelha de partida. No mesmo segundo encontravam-se 2 concorrentes rápidos, eram eles o Alexandre Laranjeira em Suzuki GSX-R 750R, também com um kit de preparação, e Pedro Batista em Honda RC30, esta moto menos preparada. Com tempos tão próximos, tudo fazia prever que a corrida fosse bem disputada, até porque era importante aguardar a prestação de Vítor Fidalgo, que comandava o campeonato. Vítor Fidalgo iniciou a corrida no comando, seguido por um grupo de pilotos que, a qualquer momento, podiam alterar a classificação. Pedro Batista, Rui Carvalho, Alexandre Laranjeira e Manuel João não desistiram da perseguição. Na 9ª volta surge na frente Pedro Batista, talvez interessado em repor em seu sítio o azar sofrido na corrida de Vila Real, que foi uma queda que, por sua vez, provocou o abandono. Este domínio durou só 3 voltas, porque na 12ª volta o Pedro Batista caiu, descendo para o 5º lugar. Vítor Fidalgo venceu, confirmando assim a liderança do Campeonato Nacional de Superbikes. O segundo lugar foi para Manuel João e o terceiro para o Alexandre Laranjeira. A corrida foi bastante disputada, houve muita luta, aliás, como eu já esperava, porque nos treinos já tinha demonstrado isso. Havia 3 pilotos pelo menos no mesmo segundo e os outros estavam logo muito atrás. Portanto, a corrida ia ser bem disputada e foi, acabou por ser bem disputada, com muita luta, e enfim, eu acabei por ganhar, pronto, com mérito, desta vez com mais mérito do que da última vez, e foi assim que aconteceu. Manuel João, finalmente um bom resultado. Porquê? Só agora? Toda a gente sabe que a minha moto não é competitiva ao nível das que estão a disputar os primeiros lugares. A minha moto é uma moto inferior, porque não é uma moto que tivesse nascido para a competição, é uma moto de dia-a-dia, é uma boa moto de dia-a-dia. Este lugar vem na sequência de trabalho desenvolvido por toda a equipe e do esforço feito pelos patrocinadores para desenvolver a minha moto. Eu não esperava lutar assim tanto pelo primeiro lugar. O Fidalgo andou muito bem, aliás, aqui não se podia falhar uma travagem. Os que perderam os lugares foi tudo a falhar travagens e a dobrar completamente concorrentes atrasados. E eu fui sempre aproveitando, não tive erros e perdi o primeiro lugar. Fui fechado com um concorrente que estava a ser dobrado, ele fechou-me e o Fidalgo passou-me. Alexandre Laranjeira, terceiro lugar. Alexandre Laranjeira ainda não recomposto do acidente de Vila Real. Como é que foi a sua corrida? Penso que fiz uma boa prova, visto o estado da minha mão, não é? Não pensava fazer uma prova tão boa. Foi pena foi fazer 2 arranques, porque eu no primeiro arranque já tinha um avanço demasiado dos outros. Poderia ter eventualmente ganhado a corrida. Agora, segundo arranque, já começou-me a doer a mão, já não estava tão animado como no primeiro arranque. Enfim, há novos vencedores de provas, acho que é outra motivação para ganhar próximas provas, não é sempre os mesmos que devem ganhar corridas, penso eu. Mas para o futuro espero estar completamente recuperado
para ganhar outra corrida ao menos antes do fim da época, é o meu objetivo principal.